Olá, turma. Professor Vinícius Leão aqui na área. Vamos lá para nossa aula sobre a independência do Brasil, não é? A independência de um império escravista, nosso Brasil. Estamos no mês de setembro, dia 7 de setembro, nós comemoramos aí a nossa independência, muitas festividades, muitas memórias. A gente pode ter visto aí notícias nos jornais, lido. Pois muito bem, vamos lá entender um pouco desse processo histórico de independência do Brasil, que se inicia com a vinda da família real de Portugal para o Brasil, como nós vimos na nossa aula passada. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero destacar aqui a Revolução Pernambucana. A motivação para ter acontecido o que se conheceu como Revolução Pernambucana, pessoal. Basicamente, nós vamos ter, com a vinda da família real, com a corte, com Dom João VI aqui no Brasil, a corte instalada no Rio de Janeiro, uma alta cobrança de impostos das outras províncias. Pernambuco era uma província, desde os tempos coloniais primeiros, muito rica. Ela tinha que pagar altos impostos à corte no Rio de Janeiro. Os comerciantes, os donos de terras, os militares ficaram muito descontentes com essa situação. Eles vão acabar organizando um motim, tá certo? E vão tentar se separar do território brasileiro, criando uma república provisória em 1817. Ali nos primeiros meses de 1817, a partir de Pernambuco, os territórios de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, grande parte dos nossos estados nordestinos hoje, eles vão se unir formando aí uma nova república. Contudo, Dom João VI não vai aceitar de certa forma, né, de forma nenhuma, melhor falando, essa situação, e vai acabar enviando tropas para lá e acabando com este motim militar, com esta república provisória aí. Daí o nome República Provisória, durou pouquíssimo tempo. Pessoal, Dom João VI vai acabar vencendo essa guerra, abafando a Revolução Pernambucana, mas não deixa de ser interessante notar isso aí, por quê? Porque já é uma tentativa de uma província se tornando independente do próprio território brasileiro. A ideia de separação já estava incutida na nossa população, tá bom, gente? Isso foi desde os movimentos separatistas que nós vimos na aula passada, não é? Os movimentos separatistas da Inconfidência Mineira e também da Conjuração Baiana. Bom, sobre o processo de independência, é muito interessante destacar. O que é o processo de independência, pessoal? O processo de independência é o Brasil se tornar independente de Portugal. A gente viu na aula passada que o Brasil se tornou unido a Portugal em 1815 com a sua elevação da categoria a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Contudo, nós vamos entender que para o Brasil ser independente é preciso ele se separar dessa categoria de Reino Unido, ser um país. Isso só vai acontecer em 1822. Mas isso se inicia de forma concreta a partir da vinda da família real, e com a família real nós vamos ter instalado aqui quem? Dom João VI, rei de Portugal, rei de Algarves, rei do Brasil, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. No entanto, nós vamos ter que entender que lá em Lisboa vai estourar a Revolução Constitucionalista do Porto, em 1820, em que liberais políticos, grandes comerciantes de Lisboa vão criar um novo Portugal, separado aí das questões relacionadas à monarquia absolutista. Eles vão ter um novo ideal de governo, um governo constitucionalista, diminuindo os poderes absolutos de Dom João VI. A coisa não estava boa para Dom João VI lá em Portugal, não, de forma que a qualquer momento ele poderia perder o reino. Pensando em não perder o reino de Portugal, ele decidiu, por pressão dos próprios revolucionários do Porto de 1820, aderir às suas requisições e voltar para Portugal, tornando aí Portugal a sede do reino, proeminente, porque teria seu rei. Ele vai para Portugal aí em 1821, retornando Dom João a Portugal. E aqui no Brasil ele deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. É aí que a história começa a entrar no balacobaco. Por quê? Porque Dom Pedro, aqui no Brasil,
dá uma maior liberdade para a elite brasileira pensar em um Brasil independente, o que seria muito favorável aos seus próprios negócios, tá certo, pessoal? Então, começa-se a pensar em como o Brasil seria muito melhor sendo independente de Portugal. Até porque, no próprio Portugal, alguns deputados portugueses já estavam configurando a volta do Brasil à categoria de colônia. Aí eles pensaram o seguinte: ai, não dá não. Os brasileiros pensaram: ai, não tem como. Voltar a ser colônia, nem pensar. Dom Pedro, você vai ficar conosco aqui e vai nos proteger. O Dom Pedro já estava recebendo uma série de cartas para voltar a Portugal, tal como seu pai o fizera. Dom Pedro estava sendo pressionado por quê? Porque os próprios portugueses estavam percebendo que aquilo ali poderia ser um perigo, porque eles poderiam a qualquer momento perder o Brasil na categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Dom Pedro recebe uma representação de 8.000 assinaturas de habitantes do Rio de Janeiro, e no dia 9 de janeiro de 1822 ele decide ficar no Brasil e não voltar a Portugal. Isso aí já é um passo para o quê, pessoal? Para a independência do Brasil. Os meses de 1822, desde janeiro até setembro, vão ser configurados por uma adesão de Dom Pedro e da elite brasileira à ideia de independência. Isso se configura de forma máxima em junho de 1822, quando nós vamos ter a composição de uma Assembleia Constituinte, aí no dia 3 de junho de 1822. Já é um passo decisivo, porque com a Constituição o Brasil seria o quê? Um país independente. Então era questão de tempo a questão da independência do Brasil, tá certo? A pressão dos portugueses vai ser imensa diante dessa situação. Os portugueses enviando tropas para o Brasil, enviando cartas para o Brasil, pressionando a volta de Dom Pedro a Portugal. Dom Pedro não decide fazer isso. E no dia 7 de setembro, às margens do Riacho do Ipiranga, ele define de vez romper com Portugal, romper com o Reino de Portugal, decidindo aí pela proclamação da independência do Brasil, pessoal. É interessante notar que essa data não teve uma repercussão tão grande na sociedade brasileira na época, não, tá, gente? Para os historiadores, dois fatores explicam a pouca importância dada ao 7 de setembro na época. Primeiro, o fato de a independência já estar consumada desde a convocação em 3 de junho de uma Assembleia Constituinte e por terem sido declaradas inimigas as tropas enviadas por Portugal, decreto de agosto. A transformação do 7 de setembro em data comemorativa oficial da independência do Brasil só aconteceu bem depois, tá, pessoal? Havia outras datas mais apropriadas para comemorar o Império, de acordo com o governo, como a aclamação de Dom Pedro I em 12 de outubro de 1822 e a coroação em 10 de dezembro do mesmo ano e a outorga da primeira Constituição em 25 de março de 1824. Ou seja, o 7 de setembro ele só vai ter essa configuração que ele tem hoje bem depois, por fato de limitações materiais, a comunicação ser bastante difícil. Essa questão da independência ela vai demorar. Não é à toa que nós vamos ter a produção de imagens, pinturas, anos e anos após este evento histórico. Como a gente pode ver aqui nesses dois quadros. Olha os anos aí, pessoal, 1844 e 1888. Lembrando que vocês têm essas duas imagens, textos muito bacanas sobre elas, nas páginas 85 e 86 do livro de vocês. Quero falar rapidamente aqui sobre elas. Na imagem da esquerda, nós vamos ter a Independência ou Morte, quadro de François René Moreau, onde nós vamos ter aí ao centro quem? Dom Pedro I, né, gente? Figura ilustre. Nós vamos ter bem à esquerda abraçando seu companheiro José Bonifácio de Andrade e Silva, que é um nome que se destaca também aí. Nós vamos ter mulheres, crianças, todos aí levantando seus chapéus. Percebam a euforia popular, Dom Pedro cercado de pessoas. O que isso quer passar para nós? A imagem de que foi um movimento, algo que a população aguardava, algo festivo. E não foi bem assim não, tá, gente? Acabei de falar aqui, minutos atrás, que foi um ato isolado, mas de muita relevância para a história do Brasil, com certeza. Na parte à direita, nós temos a imagem mais famosa sobre
a independência do Brasil, um quadro de Pedro Américo do ano de 1888. Perceba a diferença de anos em relação a 1822. Neste quadro, nós vamos ter aí mais uma vez a representação de Dom Pedro I como um herói, como o centro da nossa história, o grande homem da nossa independência. Mas aí eu pergunto para vocês, como forma de crítica e para terminar essa aula, será realmente que nós conseguimos a independência em 1822? Será que o Brasil se tornou um país realmente independente de fato, com sua soberania econômica, cultural, nacional, popular de fato em 1822? São questões que estão no nosso dia a dia, são questões que configuram a nossa identidade. E é a história do Brasil que vai nos ajudar a solucionar essas questões. Então, convido vocês a estudarem bem este assunto. Vamos lá, uma boa semana, bons estudos. E é isso aí, galera. Até mais.